Queridos, Pai do Senhor, eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia, livro do profeta Isaías, capítulo de número 1. Glória a Deus. Deus está aqui, nesse lugar. Desde que entramos aqui, sentimos a sua presença. Isaías capítulo 1. Eu quero glorificar a Deus por essa oportunidade, pela vida do pastor Cláudio, homem de Deus, amigo. Deus abençoe sempre, família, ministério, saúde. Que a mão do Senhor continue repousando sobre essa casa, sobre esse campo, em nome de Jesus. As irmãs e os irmãos, os obreiros que aqui cooperam, Deus abençoe a todos, os envolvidos na obra do Senhor. Grupo de senhoras, Deus abençoe, a liderança, os envolvidos também. Minha família, a qual me acompanha, minha esposa e a minha mãe, instrumentos que Deus colocou em minha vida. Quem encontrou, diga amém. Isaías capítulo 1, versículo 16. Lavai-vos, purificai-vos, tirai a maldade dos vossos atos diante dos meus olhos, cessai de fazer o mal. Aprendei a fazer bem, procurai o que é justo, ajudai o oprimido, fazei justiça ao órfão, tratai das causas das viúvas. Vinde então e argue-me, quer dizer, questiona-me. Diz o Senhor, ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a branca lã. Se quiserdes e obedecerdes, comereis o bem ou o melhor desta terra. Tomai vosso assento, por favor. Queridos, o reino ele estava dividido em Judá e Israel do norte. E ambas as nações estavam em conflitos internos e externos. No meio disso surge Isaías, um dos maiores, se não o maior profeta do Antigo Testamento. Nesse caos ele é chamado por Deus para pregar uma mensagem diante da deterioração espiritual e moral de seu povo. O capítulo 1 de Isaías estabelece um tom poderoso e simbólico ao denunciar o pecado da nação de Israel contra Deus e convidar o povo à reflexão e ao arrependimento. A revelação é tão profunda que Deus compara Israel a uma cidade devastada, com feridas, com chagas abertas. Ele os chama, os exorta a lavarem-se espiritualmente e a trilharem um caminho de retidão. Do versículo 1 ao 9, Deus revela os pecados da nação de Israel, os quais ele compara com feridas abertas, eu falei antes, mas ele fala isso mais de uma vez. E não só isso, mas ele traz uma introdução profunda. Ele diz no início do capítulo 1, criei filhos, cuidei deles, mas eles se rebelaram contra mim. Ele dizendo, o boi conhece o seu dono, o jumento conhece o dono da sua propriedade, da sua manjedoura, perdão. Mas Israel nada sabe, meu povo não tem entendimento. Do versículo 10 ao 17, Deus compara Israel com Sodoma e Gomorra. Ele diz que tudo que eles oferecem no culto a Deus é em vão. Por quê? Porque ele não está contente com a situação. Assim diz o Senhor, ele diz, o incenso é abominável, a reunião é insuportável, orações não recebidas nem ouvidas, mãos cheias de sangue, hipocrisia religiosa. Tudo isso Deus inclui no pacote da denúncia a Israel. Do versículo 18 ao 31, Deus compara Israel com uma prostituta, que outrora era noiva, é esposa fiel, mas agora é infiel.
Ele diz: a prata virou escória e o vinho ficou aguado. Contudo, Deus, Ele promete que restaurará aquela nação, que vai tornar os pecados de escarlata a cores brancas, que se a nação obedecesse, comeria o melhor dessa terra, que tiraria toda a impureza daquela nação, que restauraria os juízes, que os transgressores seriam consumidos, queimados e confundidos, mas que Israel seria restaurada. Aí você pode perguntar: mas o que um texto de 2000 anos tem a ver com a minha vida? O que um texto de 2000 anos tem a ver com a igreja? Eu digo: se olharmos para a igreja, preste atenção que isso é muito sério. Eu paguei um alto preço por essa mensagem. Se nós olharmos para o quadro de Israel nesse momento, nesse contexto, e olharmos para a igreja moderna, hoje, agora, o quadro, o contraste não é muito diferente. Não é diferente. Olhe só: práticas pecaminosas encobertas, escândalos sendo revelados, ministros com as mãos manchadas de sangue, cultos a Deus sem a presença do Deus do culto. Porém, ovelha sem rebanho. O dono da igreja deixa claro que essa igreja tem um dono, e esse dono está vivo. Tudo isso está acontecendo com a igreja moderna atual. Se ela não mudar seus princípios, se ela não voltar ao que ela era, não sei o que será do futuro da igreja moderna. Não sei que tipo de igreja nossos filhos, netos irão congregar. E eu não falo igreja local, eu falo igreja geral, corpo de Cristo. Mas alguém pode perguntar: peraí, se ele é dono da igreja, se ele está vivo, por que ele deixa? Porque apesar do ofício dado à igreja, apesar do ofício de nação santa, apesar do ofício de sacerdócio real, o noivo deu, além de chave de acesso à igreja, deu liberdade de escolha, deu livre arbítrio, ou sim ou não, pureza ou impureza, pecado ou santidade. Então não se preocupe, porque vai chegar uma hora que esse juiz, ele pode ser advogado agora, mas depois pode ser juiz. Tem gente que ele vai acertar contas agora, mas tem gente que vai acertar contas no final, na outra vida, e lá não tem mais volta. Você já leu 1 Pedro 4,17? Pois chegou a hora que o julgamento comece pela casa de Deus, e se começa primeiro conosco, qual será o fim daqueles que não obedecem ao evangelho de Deus? Sabe o que Pedro está falando? Se começa primeiro pela casa dele, quem dirá os ímpios? É o que Deus está falando. Nós temos que retornar aos nossos princípios. E Deus me fez enxergar algumas coisas nesse texto. Eu disse: meu Deus, o que é que eu vou arrancar daqui? Ele me disse: escreve. Se você reparar no versículo 19, Deus diz que se o povo quiser obedecer, porque o noivo, o dono da igreja, não obriga ninguém a nada. O que foi que ele disse? Quem quiser vir a mim, me siga. Então é opcional. Mas ele diz: se o povo quiser obedecer, comerá o melhor dessa terra. Se quisermos as bênçãos, precisamos obedecer. Não, Deus me entende. Não, eu não acredito num Deus que pegue muito no meu pé. Ah, é? Tá certo. Servir sem obediência não é serviço. É se aproveitar daquele que concede acesso. Que a bênção, quero, obedeça. Que a glória, quero, paga preço. Que o acesso, quero, serviço, submissão.
Vou provar na Bíblia. Quero ver quem vem comigo. Deuteronômio capítulo 5, versículo 29. Quem dera se eles tivessem sempre no coração esta disposição para temer-me e para obedecer a todos os meus mandamentos. Assim tudo iria bem com ele e com seus descendentes para sempre. Josué capítulo 1. Olha o que Deus fala para Josué, sucessor do líder Moisés. Veja bem: não deixe de falar as palavras deste livro da lei e de meditar nelas dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo que nele está escrito. Só então os seus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido. Olhe para o Novo Testamento, o que o dono da igreja disse. Lucas capítulo 6, versículo 46. Porque vocês me chamam Senhor, Senhor, mas não fazem o que eu digo. João 14, 15. Se vocês me amam, guardarão os meus mandamentos, obedecerão às minhas palavras. Quer o poder? Quero. Bora descer. Quer unção? Quero. Bora jejuar. Para alguns tem tanto calo na língua de tanto fofocar, mas não tem calo no joelho de tanto orar. Quer a bênção? Bora obedecer. Bora começar pela Bíblia. Ah, eu quero casar no Senhor. Então bora começar honrando pai e mãe, honrando o pastor, honrando o líder, honrando a igreja, honrando a palavra e honrando aquele que vai te dar a bênção. Eu quero a porta aberta. Bora começar valorizando os princípios de Deus. Por quê? Porque Ele abre a porta, mas é a sua dignidade, seu caráter, é a sua obediência que mantém ela aberta. Eu quero a bênção. Bora começar no joelho, na obediência, na submissão. Nós queremos a bênção. Alargamos a porta que era estreita. Qualquer um pode passar. Qualquer um pode ter a bênção. Antigamente, não era assim. Nós queremos os benefícios e privilégios da cruz, mas não queremos as consequências da cruz. A cruz, ela te dá benefícios, mas primeiro vai te dar consequência. Você sabia que lá na China, Coreia do Norte, África, Índia, pessoas que são cristãs são proibidas de fazer culto ao ar livre? Tem que ir para debaixo da terra, na caverna, para fazer culto. Por quê? É presa, morta, estrangulada, na frente de seus familiares. E a gente? A gente não quer obedecer. A gente quer o benefício, mas não quer pagar o preço. Jesus está dizendo que a bênção desce. Quer a porta aberta? Então bora começar obedecendo a porta que é estreita. Olhe para o versículo 19. Que Deus está dizendo para Israel vocês vão comer do melhor, mas só se quiserem obedecer. Se a gente não quiser, não vai ter a bênção. É muito simples. Não dá para ter um sem passar pelo outro. Muitos querem pregar como os grandes evangelistas da história. Eu quero ganhar almas como Billy Graham. Eu quero ganhar almas como D.L. Moody. Eu quero ganhar almas como Jimmy Swaggart. Você ora quantas horas? Jejuma quantas vezes na semana? Porque para alimentar a carne é fácil, difícil é matá-la. Porque no jejum você coloca seu corpo a um nível original. Ah, Valdir, eu jejum, eu oro, mas é difícil. Mas é difícil mesmo, irmão, não é para ser fácil não. A porta é estreita, a cruz é pesada.
Só que tem uma coisa, a gente vai chegar do outro lado, a gente vai obedecer, vai colocar o joelho no chão e a gente vai comer o melhor dessa terra. Segunda coisa que Deus me fez ver nesse texto, se você olhar no versículo 21, você vai perceber que Deus disse que a nação era justa, era fiel, tinha justos juízes. Mas de uma hora para outra, esse povo, essa nação, se tornou infiel. Vou pregar Jesus. De uma hora para outra, essa nação se corrompeu. Deus compara Israel a uma prostituta. Geralmente, claro, todos sabem disso, prostituta se deita com alguém por dinheiro. Você já leu Tiago capítulo 4, versículo 4? Aqueles que são amigos do mundo constituem-se inimigos de Deus. E no início, Tiago chama esses de adúltero. Por quê? Porque a igreja é casada com ele. A noiva é casada com o noivo. No sentido espiritual, ela tem uma ligação profunda com ele. Estamos juntos com ele até arrebatamento, até a eternidade. Mas quando pecamos, quando viramos as costas para ele, quando dizemos sim ao pecado, quando não fazemos o que temos que fazer, quando desonramos pai, desonramos mãe, desonramos nossos pastores, estamos nos deitando com o mundo. Eu sei que nem todos vão entender essa verdade, mas a verdade é que quando alguém cai no pecado, ela está traindo o dono dela, e o dono dela é Cristo, o dono dela é Jesus. Olhe para o passado. Jejuávamos mais, orávamos mais, buscávamos mais, renunciávamos mais, éramos praticantes do primeiro amor. Agora, estava aqui sentado, Deus me disse: meu povo me trocou pelo entretenimento. A igreja troca o noivo pelo entretenimento. Bíblia não, oração não, jejum não, que a barriga dói. Culto de doutrina não, que vai dormir. Culto de senhoras não, culto de velho. Antigamente os valores eram outros. Agora, hino da harpa, isso não presta mais não, isso é passado, bota no baú. Era nos hinos da harpa, crianças, adolescentes, jovens eram batizados com o Espírito Santo. Pecador vinha lá da porta, vinha para o altar, chorando, quebrantado, e a igreja cantando: sim, eu amo a mensagem da cruz. Eu a vou proclamar. Eu não sei quem está entendendo essa mensagem. Era o que Deus tinha para hoje. Mas o que Deus está dizendo é: vamos voltar ao primeiro amor. Vamos voltar às primeiras práticas. Vamos voltar ao segredo, um método que tínhamos e nós sabíamos que dava certo. Vamos parar de inventar. Vamos parar de criar invencionices, modas. Vamos deixar Deus fazer. Vamos deixar Deus falar.
Ah, mas é pequeno, mas é assim, mas é isso, aquilo. Deus quer usar o pequeno, quer usar o menor da casa. Ele quer usar o método mais simples. Nem todo método que é detalhado dá certo. Às vezes o mais simples dá certo. O simples ainda dá certo. O simples ainda dá certo. Quando falamos em culto de doutrina, fogem. Curso de teologia, nem se fale. EBD, piorou. Revista, muito cara. Mas no Subway, Burger King, está todo mundo lá. O Uber, R$10. Shopping, R$30. Cinema, deve ser o quê? Alguém sabe aí? Esse não sei mesmo, não. 40 e poucos reais. Então nós estamos negociando nossos valores. Somos carne, somos humanos. Eu sou jovem, né? Tem um monte de jovem aqui ainda. Jovem senhora também, jovem. Mas nós precisamos valorizar também o secreto com Deus. Precisamos voltar a valorizar o culto privado com Deus. Nós podemos sim. Agora, não podemos nos esquecer daquilo que Deus quer. Temos que voltar às nossas origens. Temos que voltar à nossa identidade. Temos que voltar à marca que nós tínhamos. Milhares de cristãos morrendo. E a gente às vezes está comemorando. Não éramos para estar assim. O governo, a bancada política comunista cada vez mais crescendo. E a gente alargando a porta. O comunismo querendo ter a mente dos nossos filhos. Eu não sou pai, mas só para você entender. Daqui a pouco você, né? Então ore por mim aí. O comunismo, o diabo, o mundo só crescendo. Querendo quem? O alvo, os crentes. E a gente parado, de boca fechada, venda nos olhos, fita durex na boca. Aproveite a oportunidade para fazer aquilo que Deus quer na tua vida. Aproveite a rede social, a internet, a oportunidade que você tem agora para falar de Jesus. Aproveite teu trabalho, tua vizinhança, tua escola para falar da igreja, para falar do reino, para falar de Jesus. Ah, mas não vou ouvir, não importa. Tem alguém que está precisando da mensagem da igreja. Tem alguém que está precisando da mensagem, da marca da unção que você carrega. Vamos voltar a orar. Vamos voltar a dizer não para os pratos. A Assembleia de Deus ainda tem a sua marca. A Assembleia de Deus ainda tem sua identidade na terra. Como? Joelho no chão. Joelho no chão. Cara no pó. Estômago vazio. Humilhação. Quer crescer em Deus? Se humilha diante dele. Quer crescer na glória? Quer crescer no poder, no ministério? Se humilha em Deus. Tiago diz que aqueles que se humilham diante dele, ele os exaltará no seu devido tempo. Olhe para a Bíblia. Exemplo de pessoas que não perceberam que a glória já tinha ido. E na Bíblia, exemplo daqueles que perceberam. E quem percebeu, desmoronou. A gente desce além no sacerdote ali. Mas quando ele notou que a presença tinha ido embora, quando ele percebeu que a presença já não estava mais presente, ele morreu, caiu da cadeira, quebrou o pescoço. Por quê? Viver sem a presença é como viver morto. Viver sem a presença é como ser um zumbi.
apenas carne, osso, pele, ossos. Nós só temos valor quando estamos na presença dEle. Nós só temos valor quando estamos com a presença dEle. Nós só temos valor quando temos Ele no nosso coração. Nossa pregação só tem efeito se temos a sua presença. Nossos hinos só têm efeito com o poder, com a presença do seu poder. O nosso evangelismo, tudo que nós fazemos, nossa mensagem, nossa identidade como igreja só tem efeito, só tem sucesso com a presença de Deus. Ei, não deixe a presença se apagar. Você pode estar se perguntando assim: por que Deus tem que pregar isso hoje? É porque Deus está dizendo, é um alerta, é uma urgência, é alerta vermelho. Eu quero reavivar a minha igreja, eu quero reavivar os dias como os antes. Eu quero usar do menor ao maior, do maior ao menor, e ninguém pode impedir. A igreja ainda tem a sua marca. Apocalipse capítulo 2, olha o que Deus diz para Éfeso, igreja de excelência, igreja que tinha placa grande, igreja que tinha um renome. Olha o que ele fala para Éfeso: conheço as suas obras, seu trabalho árduo, sua perseverança. Sei que você não pode tolerar homens maus, pôs à prova os que dizem ser apóstolos, mas não são, e descobriu que eles eram impostores. Você tem perseverado, suportado sofrimentos por causa do meu nome. Nota 10. Mas olhe para o versículo: tenho contra ti, porém, uma coisa: deixaste o teu primeiro amor. Acabou, não tem mais jeito. Arrependa-se. Lembre de onde você caiu e volte a praticar as obras que praticava no princípio. Você já se pergunta onde é que está aquele pregador que pregava tanto, era empolgado? Ele caiu, a gente fez o quê? Falamos dele. Cadê aquele obreiro que andava evangelizando? Ele caiu, a gente apontou, a gente acusou. Cadê aquele pastor que precisava de um clamor, de uma oração, de ser adotado no joelho? A gente não fez nada por ele. Cadê aqueles jovens fervorosos que oravam no monte, oravam em hospitais, nas ruas, nas praças? Onde eles estão agora? Onde estão as cruzadas evangelísticas? Onde estão os evangelismos? Onde estão os homens e mulheres simples de Deus? Quando eu falo simples, não quero dizer na roupa, na vestimenta, na aparência. Simples eu quero dizer pelo fato de simplesmente carregar a presença e conseguir compartilhar com firmeza, clareza e simplicidade. Onde está aquele varão, aquela varoa? Era humilde, era simples, mas o coração ardia só com uma mensagem: ô meu filho, ô minha filha, Jesus cura, salva, liberta, batiza e leva para o céu. Pedro e João olhou o coxo, olhou para o mendigo na porta do templo, na porta da igreja. O mendigo olhou e disse: rapaz, são crentes, deve ter dinheiro, deve ter alguma coisa. De repente eles disseram: não temos prata nem ouro, mas temos uma coisa que vale mais do que dinheiro. Temos uma coisa que vale mais do que pedra, vale mais do que prata, vale mais do que ouro. E o que é? É a presença de Deus. É o nome, é o nome, é o nome. Não troque o nome que existe dentro de você. Não troque o nome que você carrega por nada nessa vida. O diabo vai tentar, o mundo vai tentar, mas você vai dizer: eu não me prostro perante Babilônia, eu não me prostro perante o Egito. O nome que eu carrego é santo. E Éfeso reconhece. Olhe para Saul, 1 Samuel 15:16. Primeiro rei de Israel, Saul, começou bem, começou forte, sadio na presença.
Olhe para mim, já estou encerrando. Começou forte, caminhando bem. De repente, começou a fazer aquilo que Deus não mandou. Começou a fazer aquilo que Deus não queria que ele fizesse. Se ensoberbeceu. Sentou na cadeira do orgulho e disse: daqui ninguém me tira. O que Deus fez? Tirou do trono, tirou do cargo. O que Deus fez? Substituiu. Porque para a obra não tem favoritos, tem servos dispostos, disponíveis. E aí Deus troca. Vem quem? Davi, loirinho, bronzeadinho. O que Deus faz? Tirar Saul, bota Davi. Homem segundo o meu coração. É pequeno, mas eu escolhi. Ah, mas é simplesinho, eu escolhi. É o menor da casa, não tem aparência, título, dinheiro. Eu escolhi. Onde eu escolho, ninguém remove. Um homem segundo o coração de Deus, porém, caiu, pecou. Não pense que a presença fará você ser um anjo. O negócio é se esforçar para manter ela aí dentro. Davi peca. Davi adultera. Davi mata Urias. E com o tempo ele percebe que já não é mais o mesmo. Com o tempo ele percebe que já não é mais a mesma coisa. Com o tempo ele percebe que não já é mais o mesmo crente, não é mais o mesmo rei. Com o tempo ele percebe que não é mais o privilegiado por ter a privilegiada presença dentro dele. E aí, acabou? Ainda tem jeito. Davi quebranta seu coração. Ele olha para Deus. Ele pega uma pena e ele começa a escrever, quebrantado, chorando. Salmo 51, 11. Não me lances fora da tua presença, não retires de mim o teu Espírito Santo. Torna-me da minha alegria, da tua salvação, e me sustém com o espírito voluntário. Ainda tem jeito, não acabou. Você pensou que era o fim, mas Deus está dizendo: ainda não acabou, ainda tem jeito. Pode ser qualquer área, ainda tem jeito. Davi olhou e disse: não tem mais jeito, agora não prego mais, agora não sirvo mais. Aí ele foi, se quebrantou, se arrependeu. Crente que chora é esperto, e Deus gosta de quem chora. Davi começa a chorar e diz: oh Senhor, não me lança fora da tua presença, não tira de mim a alegria de te servir, não tira de mim a alegria, não tira de minha presença. Torna a dar minha alegria, torna-me dar a tua presença. Lucas 7, a viúva de Naim, o hino que minha mãe cantou. Ela achava que era o fim, tinha perdido tudo. Ela está saindo da porta e Jesus vem ao encontro dela. Quem é que olha para tu num funeral, irmão, diz: não chores, doido. Mas com Jesus, o impossível se torna possível. Ele enxuga as lágrimas. E aí, minha filha? Está acontecendo o quê? Meu filho, meu marido, meu filho agora. Calma.
Ei, menino, levanta, mexe pé, mexe mão, fica em pé, acabou o funeral. Quando você pensar que é o fim, é aí que Jesus vai entrar em cena. Quando você pensar que é a escuridão, que não tem mais luz no fim do túnel, é aí que ele vai entrar com o seu poder. Se tem uma coisa, se puder me dê um microfone sem fio, por favor. Se tem uma coisa que aprendemos bem em Isaías capítulo 1, é que nós aprendemos que Deus, Ele é justo. Ele perdoa, mas também exorta. Ele perdoa, mas também corrige. Ele perdoa, mas também Ele cobra. Deus ama, mas também castiga. Deus ama, mas também corrige aqueles que o amam. Ele nos permite cair, nos permite ver nossas fraquezas, mas Ele também nos levanta. Ele mostra a gente os nossos limites, mas Ele também diz: você tem limites, fraquezas, só que tem um detalhe: meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Isso é uma coisa que eu aprendo aqui, e eu encerro. Deus revelou os pecados de Israel, mas disse: não vou deixar impune. Deus revelou os maiores pecados que Israel tinha cometido, mas disse: não vou deixar dessa forma, não vou deixar prostrado, não vou deixar caído. Eu vou restaurar, vou consumir, vou queimar, vou aniquilar os pecadores, transgressores, iníquos, imundos. Ele vai destronar, destruir, matar, e Ele vai deixar a sua igreja em pé. Fique de pé comigo. Ele disse em Apocalipse: eu sou o alfa e o ômega, eu sou o princípio, eu sou o fim. Ele está dizendo: sou advogado no começo e também sou juiz no final. Ele pode revelar a tua sentença, mas Ele também é o juiz que pode bater o martelo e anular a sua sentença. Sua sentença já foi anulada há 2000 anos atrás da cruz do Calvário, quando Ele disse: tetelestai, está consumado. Ninguém agora separa eu da minha igreja, ninguém separa mais agora o noivo do noivo, ninguém consegue separar agora a igreja do dono dela. Tua sentença foi perdoada, teus pecados foram perdoados. Nada mais pode te separar do noivo, nada mais pode te separar da presença dEle. Ele está aí dentro de você. Não deixe essa presença ir embora, não deixe esse nome se apagar da tua vida. Não negligencie, não troque, não queira negociar os valores que Deus te deu. Valores inegociáveis, não deixe. Nem a Babilônia, nem o Egito, nem o mundo vai conseguir tirar o privilégio da igreja. Eles não vão conseguir tirar a nossa presença. Mas vão prender, vão matar, vão fazer isso e aquilo. Pode até matar, a gente vai estar cantando na glória. Pode até prender, colocar na cadeia, a gente vai cantar, pregar, ganhar todo mundo para Jesus. Fazer como Paulo e Silas. Estamos presos, vamos cantar, adorar, porque o lugar não importa. O mundo não pode calar a voz da igreja. Eu queria que você colocasse a mão no seu coração. Eu queria que você orasse comigo nesse momento. Consegue para mim um microfone sem fio, por favor? Ok. Eu queria que você orasse comigo nesse momento. Eu vou orar e eu vou encerrar aqui. Coloca a mão no seu coração, abaixe sua cabeça. Meu Deus, não entendemos porque o Senhor nos revelou essa mensagem. Mas nós compreendemos que o Senhor tem um alerta com a tua igreja.
A tua igreja é privilegiada porque ela tem algo que o mundo não tem. Tua igreja é privilegiada porque ela tem algo que o ímpio, que o carnal não tem. Ela tem algo que o diabo perdeu há muito tempo porque não aproveitou a oportunidade. Mas a igreja aproveitou a oportunidade que ela tem agora. Nos perdoa por nossos pecados. Nos ajuda a guardar a tua palavra e a viver e andar conforme ela. Nos ajuda a sermos verdadeiras mulheres e homens de Deus. Com o teu ofício. É uma grande responsabilidade. Deus nos perdoa. Tem misericórdia de nós. Às vezes te trocamos, te negligenciamos por uma série, por um filme, por uma novela. E o Senhor quer falar conosco, se revelar na madrugada, nos desperta para orarmos. Nos desperta para orarmos, Jesus. E não retira de nós a tua presença. Se você souber esse hino, cante ele comigo. Do fundo da sua alma. A tua palavra escondi, guardada no meu coração, pra eu não pecar contra ti, Senhor. A tua palavra escondi. A banda me ajude. Minhas vestes no sangue lavei, e das tuas águas bebi, para ser uma oferta agradável a ti consagrei. Meus dons e talentos são pra te servir. Meus preciosos não vejo razão na minha vida sem ti. Tu és meu Senhor e meu Deus. Assim como o fogo refina o ouro, completa a tua obra na igreja, Senhor. Não tira de nós a tua presença. Perdoa nossos pecados, meu Deus. Renova o teu povo, batiza com o Espírito Santo, dá dom de línguas. Quem não falou em línguas, volte a falar em línguas agora. Quem não é batizado, seja batizado agora. Quem nunca recebeu renovo, seja renovado agora. Desespero, medo, agonia, que ela seja retirada pelo poder da presença dEle agora. Saia daqui meditando, pensando: eu preciso guardar a palavra de Deus para eu nunca perder a tua presença. Deus abençoe.